Olá, crianças, bom dia, uma nova semana, uma nova segunda-feira, que tenhamos muita paz, muitas bênçãos de Deus nas nossas vidas, com muita saúde, que é o principal, para que possamos correr atrás dos nossos objetivos e também que tenhamos uma boa semana de estudos. Na aula de hoje, aula de língua portuguesa, o assunto é sílaba tônica. Mas o que é uma sílaba tônica? Quando falamos várias palavras no nosso dia a dia e a sílaba tônica é a sílaba mais forte pronunciada em uma palavra. Então, sílaba tônica é a sílaba mais forte de uma palavra. Então, nós temos aqui alguns exemplos de sílabas tônicas. Então, devemos sempre prestar bastante atenção ao pronunciar uma palavra, qual é a sílaba mais forte dessa palavra. Então, ao pronunciar a palavra, observando a sílaba mais forte a ser pronunciada, essa é a sílaba tônica. Então, vamos aos exemplos. Nova. Na palavra nova, nós temos a separação da sílaba nova e a sílaba mais forte é nó. Então, pronunciando a palavra nova, a sílaba mais forte é nó. Segundo exemplo, a palavra resolveu. Então, ao pronunciar a palavra resolveu, nós temos ela com 3 sílabas, resolveu. E a sílaba mais forte, veu. Então, a sílaba tônica, veu, resolveu. Terceiro exemplo, nós temos menires, menires. Então, a sílaba tônica, ni. Mais um exemplo, gauleses. Então, quando pronunciamos a palavra gauleses, a sílaba tônica, lê. Observamos que, nos exemplos, a tia escreveu a palavra, depois ela separou as sílabas para que possamos entender que a sílaba tônica é a sílaba mais forte de uma palavra. Então, observando, separei as sílabas para que possamos entender, qual é a sílaba que será pronunciada com maior intensidade, com mais força, sílaba mais forte da palavra. Outro exemplo, forma. Então, nós temos aqui forma e a sílaba tônica, fó. Então, identificando a sílaba tônica da palavra, quanto à posição da sílaba, as palavras classificam-se em oxítona, paroxítona e proparoxítona. Então, de acordo com a posição da sílaba tônica na palavra, as palavras se classificam em oxítona, paroxítona e proparoxítona. Então, vamos entender quais são as posições para que essas palavras sejam classificadas quanto à sua posição. Entender quando uma palavra é oxítona, quando uma palavra é paroxítona e quando é proparoxítona. Como identificar a sílaba tônica sendo a última e a palavra ser classificada como oxítona? Então, nós temos aqui alguns exemplos de palavras quando ela é oxítona. Então, a palavra é oxítona
quando a sílaba tônica for a última. Tia, como iremos identificar qual é a última sílaba? Identificaremos a partir da direita para a esquerda. Então, nós temos a última sílaba. Será a palavra que a última sílaba for tônica, for mais forte, ela será oxítona. Então, nós temos o exemplo. Maracujá. Então, nós temos a última sílaba, já, né? Mais forte, a sílaba tônica, já. Então, essa palavra é uma palavra oxítona. Outro exemplo, paletó. Última sílaba, sílaba tônica, mais forte. Então, essa palavra paletó, a sílaba tônica sendo a última, ela é uma palavra oxítona. Temos também um exemplo de palavra, aqui a tia de início, duas palavras acentuadas, né? Que quando a palavra ela tem um acento na sua sílaba, a sílaba é mais forte. Mas nós devemos também prestar atenção que algumas palavras podem ser oxítona e não ser acentuada. Então vamos prestar bastante atenção nesse item. Passei dois exemplos de palavras que a última sílaba está acentuada e nós veremos também o exemplo que a sílaba não está acentuada. Devemos prestar atenção na pronúncia da palavra, observando qual será a sílaba tônica, a sílaba mais forte, independente se será acentuada ou não. Urubu. Então, tivemos aqui a palavra urubu, né? O bu não está acentuado, mas é uma sílaba tônica. Então, quando a última sílaba for tônica, a palavra será oxítona. Invasão. A palavra invasão. Tivemos aqui, última sílaba, zão, forte, né? Sílaba tônica. Então, essa palavra invasão será também oxítona. Aqui eu fiz a separação das sílabas para que possamos entender, né, que classificaremos a palavra quanto à sua posição da sílaba, quanto à posição da sílaba tônica, observando que devemos prestar atenção em qual sílaba a sílaba é tônica, a palavra, em qual palavra a sílaba é mais forte, é tônica. Então, nós tivemos aqui maracujá. Então, observando que a última, né, é uma palavra polissílaba, com 4 sílabas, e a última sílaba é tônica. Então, a palavra maracujá, a última sílaba é tônica, essa palavra é oxítona. Urubu. O bu é sílaba tônica, uma palavra oxítona. Seguindo a sua classificação, nós temos agora a classificação quanto à palavra paroxítona. Quando a palavra é paroxítona. Então, a palavra é paroxítona quando a sílaba tônica, sílaba mais forte, for a penúltima sílaba. Então, nós vimos que oxítona, última sílaba. Agora, paroxítona é a penúltima sílaba. Observemos que negro. Então, nós temos negro. Então, a sílaba mais forte, né? Ne. Então, nós temos aqui última sílaba, penúltima. Então, essa palavra negro